Olá pessoal, espero encontrar todos bem. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos e hoje nós trataremos de um termo bastante específico que é o OEE. O OEE ele depende, ele parte aí do princípio de que nós já tenhamos estudado a disponibilidade. Então o OEE ele indica para nós o, o índice global de eficiência de equipamentos. Overall Equipment Effectiveness. Então ele depende, para calcularmos o OE, o Índice Global de Eficiência de Equipamentos, a gente depende da disponibilidade. Depender da disponibilidade implica em conhecermos a disponibilidade, sabemos como calcular a disponibilidade. E nós vimos aí nas nossas últimas aulas exatamente como trabalhar com esse importante indicador. Aqui em cima eu trago um breve resumo, de como nós definimos a disponibilidade. Então, ela é a razão entre o tempo operacional e o tempo disponível, em que esse tempo operacional é efetivamente o somatório de todos os tempos que foram empregados na atividade operacional, e o tempo disponível é todo aquele tempo que havia disponível para que essa atividade operacional pudesse ter sido realizada. Lembrando que no tempo disponível nós desconsideramos todas as paradas que já são previamente previstas pela empresa. Portanto, se a empresa faz uso de práticas de intervalos de 15 minutos ao final do turno para a limpeza de equipamentos, por exemplo, esses 15 minutos devem ser descontados do tempo disponível, uma vez que durante aqueles 15 minutos, por uma diretriz da empresa, nenhum ativo estará operando, pois eles estarão em manutenção, limpeza, higienização. Portanto, esse é um tempo de parada prevista, um tempo de parada planejada, que deve ser desconsiderado daquilo que nós entendemos como tempo disponível. Para o tempo operacional, ele é basicamente o tempo disponível, exceto pelas paradas que não foram planejadas. Então, uma ida ao banheiro mais longa, ou uma ida ao banheiro fora do horário de almoço, o que normalmente vai acontecer. Então, você vai ter vários pequenos intervalos de parada ao longo de um turno. Isso implica em paradas não planejadas e, portanto, no tempo operacional. Uma eventual quebra desse ativo que vai requerer a intervenção da manutenção também é considerado uma quebra, uma parada não planejada e, portanto, também implica no tempo operacional, ou seja, tudo aquilo que faz com que o tempo total que estaria disponível para a operação seja encurtado. Então, paradas para questões pessoais, paradas devido à quebra do ativo, paradas devido à falta de material para ser trabalhado, então estou aguardando o processo anterior me entregar a minha demanda para que eu consiga operar. Então tudo isso implica na parada operacional. Então, se eu implico nessa parada, numa parada não planejada, eu estou diminuindo o tempo que efetivamente eu estou trabalhando. Tá? Então, aí só um breve comentário a respeito do termo aí, disponibilidade. O índice, portanto, aqui global de equipamentos, ele implica, em termos a disponibilidade também calculada. Nós temos aqui o OE, ele é o produto entre a disponibilidade, que nós já conhecemos, a produtividade, que nós vamos falar um pouquinho sobre, e um terceiro termo que é a qualidade. Tá? Então nós temos aqui o A é a nossa disponibilidade, o P é a nossa produtividade
e o Q é a qualidade. E o produto entre eles resulta no OEE. O OEE, assim como era lá a disponibilidade, ele vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Ou seja, eu também vou calcular o OEE em termos percentuais. Por quê? Porque a disponibilidade será um valor entre 0 e 1, a produtividade será um valor entre 0 e 1 e a qualidade também o será. Tá? Então aqui disponibilidade, aqui a produtividade e por fim a qualidade também um valor entre 0 e 1. E aí, obviamente, que o produto dos três também resultará em, em um valor aí percentual que traga uma variação entre 0 e 1. Tá bom? Esse conteúdo aqui que está sendo produzido será disponibilizado para vocês, ok? Bom, dito isso, nós precisamos começar a entender como são definidos esses termos de produtividade e qualidade. A produtividade ela é bastante simples, não tem grandes segredos. A produtividade ela vai ser definida como a quantidade, vamos colocar aqui P é igual a quantidade de peças produzidas ou serviços entregues, né? Quantidade de peças produzidas dividido pela meta. Então, ao final do dia eu tenho, ou melhor, para cada dia existe uma meta. Essa meta precisa ser batida para que a gente possa entender que estamos sendo tão produtivos quanto deveríamos, né? Esse é o conceito. Então, tá aí a razão entre a quantidade de peças produzida e a meta. Quantidade de peças produzidas e a meta. E essa tal de meta, como que a gente define a meta? A meta é basicamente um valor que nos diz quantas peças eu devo entregar ao final do dia, quantos serviços eu devo concluir e entregar ao final do dia. Então ela é calculada com base em um tempo médio de operação, ou um tempo de ciclo médio, que é o tempo que eu levo para realizar determinada atividade, seja essa atividade um serviço ou esta atividade o tempo necessário para produzir uma peça. Portanto, aqui a gente vai fazer o cálculo da média com relação a um TCM. O que é TCM? Tempo de ciclo médio. A gente precisa ter em mente esse tempo de ciclo médio, ou tempo médio de ciclo. Né? É comum que vocês vejam aí essa terminologia um pouquinho diferente do que está aqui, ou exatamente como está aqui. Mas enfim, ela tem algumas variáveis, tá? Dá inclusive para a gente determinar a produtividade somente a partir do TCM, sem ser necessariamente uma quantidade uh, de peças, né? Uma quantidade bem definida de peças. Pode ser simplesmente em função do tempo. Então, quanto tempo eu gasto para fazer uma peça, quanto tempo eu gasto para fazer um serviço, né? Entregar um serviço, e quanto tempo efetivamente eu empreguei naquilo. Então a diferença a razão entre as duas coisas vai nos gerar exatamente o percentual de produção que nós tivemos, o percentual de produtividade. Mas é mais comum a gente fazer
análise em relação ao número de peças efetivamente. Então, quantas peças efetivamente a gente trabalhou, ok? Mas enfim, essa meta ela vai ser definida basicamente a partir do, exatamente dessa razão, do tempo que eu entendo que estará disponível pelo tempo de ciclo médio. Então, eu não vou fazer nenhum desconto, vou pegar lá meu tempo disponível, fazer o TCM, né, disponível, dividido pelo tempo disponível, e vou obter o número de peças, ou ao contrário, né, tempo disponível dividido pelo TCM, porque TCM, a unidade de medida dele é hora, minuto, né, então tempo por peça. Em geral, isso aqui vai ser definido como minuto por peça, hora por peça, segundos por peça, né? Tudo depende do que estamos falando. Se eu estiver falando numa produção seriada de, sei lá, parafuso, eu tenho peças sendo produzidas por segundo. Se eu estiver falando de panela, são peças por minuto. Se eu estiver falando de roda de carro, então o tempo que eu levo para produzir uma roda. Provavelmente, perdão, provavelmente a gente vai estar beirando ali a unidade de hora. Né? Ou se eu estiver falando de um serviço, entrega de um serviço de pintura de um equipamento inteiro. Para eu pintar um equipamento inteiro, eu vou precisar certamente de algumas horas de operação, algumas horas de trabalho. Então esse tempo ele vai variar de acordo com aquilo que estamos, aquilo ao que estamos nos referindo. Então essa meta ela vai ser definida a partir do TCM. Aqui, definida a partir do TCM. E a unidade do TCM é tempo por peça. Vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar aqui, tá? Em exercícios. Mas é basicamente isso aqui. E a qualidade? Como que a gente faz? Bom, deixa eu só antes de seguir, né? Aqui em produtividade, se a gente colocar, vamos imaginar que eu produzi 3.400 peças. Então, a quantidade de peças produzidas, 3.400. A meta, como é que eu calculo a meta? Como é que eu sei qual era a minha meta? Como é que eu defino essa meta? Basicamente é o tempo disponível. Né? Acho que vale a pena aqui, inclusive, já colocar essas definições aqui. Ó. TO, tempo operacional, e TD, tempo disponível. Daqui para baixo estamos falando de OEE. Se eu estiver aqui falando, portanto, do de uma exemplificação, então se eu quero exemplificar aqui o nosso problema, eu tenho exatamente isso aqui. Então aqui é a razão entre o número de peças produzidas, né, o número de peças produzidas, que eu estou assumindo que tenham sido 3.400 peças,
dividido pela razão do tempo disponível pelo tempo de ciclo médio. Então, se eu tenho tempo dividido por tempo por peça, aqui vão me sobrar como unidades peças. Então, peças sobre peças, eu vou ter um valor que reflete aí a quantidade efetivamente, o índice efetivo de produção. Então, aqui eu vou trocar esse número por uma variável, né, que na realidade já é a que nós tínhamos definido lá em cima, quantidade de peças produzidas. Então a meta a gente define como a razão entre o tempo disponível e o tempo de ciclo médio. Tá? E por fim, vamos falar sobre a qualidade. Falemos sobre a qualidade. Qualidade, vou utilizar a variável Q. E nós vamos calcular, essa aqui é bem simples, tá? Número de peças, né? Ou usar o mesmo termo lá em cima, quantidade de peças produzidas. Mas eu não vou trabalhar com ela no numerador, ela é o meu denominador. Pô, como assim, professor? Não entendi nada. Porque eu estou interessado em saber quantas peças, quantidade de peças conforme, ou produzidas conforme, né, produzidas ou peças aprovadas, né? Então, conforme ou aprovadas. Aprovadas por quem? Pelo Departamento de Qualidade, pela metrologia. Então, quantidade de peças conforme, né, ou peças aprovadas, dividido pela quantidade total de peças que foram produzidas. Então, basicamente, eu quero saber, beleza, você trabalhou insanamente durante todo o tempo que você tinha disponível. Não foi ao banheiro, não comeu nada durante o dia, só fez o seu almoço e tocou o barco e trabalhou como se não houvesse amanhã. Mas ao final do dia eu percebi que toda aquela produção que você fez, boa parte dela tinha refúgio, tinha não conformidades, implicou em retrabalho, implicou em descarte, ou seja, você trabalhou, produziu muito, mas a sua produção ficou prejudicada em função da baixa qualidade daquilo que você entregou. Portanto, o que nós estamos medindo aqui é a quantidade de peças conforme os serviços que foram entregues e aprovados, dividido pela quantidade total que foi trabalhada. Então, é a combinação desses três elementos que faz com que tenhamos condições de obtermos o OEE, o Índice de Efetividade dos nossos equipamentos. Eu vou fazer aqui uma pausa nesta gravação, para que não fique muito longa, e depois a gente vem para a aplicação prática de um exercício e deixo na sequência um segundo enunciado, um segundo desafio para que vocês possam praticar. Ok? Até já.